E aí pessoal, tudo bem? O Wallace aqui. E nesse episódio eu quero compartilhar contigo um devocional que eu escrevi para um retiro que a minha igreja fez recentemente. Na verdade são dois devocionais e nesses dois devocionais que eu quero apresentar nesse episódio e no próximo, eles tratam sobre o tema, que foi o tema do nosso retiro, e que eu acredito que é muito pertinente para a gente tratar sobre a nossa vida cristã, como a gente pode viver um cristianismo mais corajoso e mais destemido diante de Deus. Então, o tema do retiro que a gente fez se chamou Agitadores, baseado em Atos 17:6, quando os apóstolos estavam pregando em Tessalônica. E eles pregaram ali numa sinagoga, vários judeus se converteram e tudo mais. Só que, por causa daquela mensagem nova, muitas pessoas daqueles judeus que não acreditavam na mensagem de Paulo acabaram denunciando ele para o Estado e tentaram prender eles. E naquela conversa toda eles falaram, em algumas traduções eles usam aqueles que têm agitado o mundo chegaram até aqui, que é o versículo 6. E a gente usou então essa temática daqueles que agitam, têm agitado o mundo, como uma identificação que deve ser nossa, cristão, como agitadores, né? Que a gente transtorna o mundo através do Evangelho de Cristo. E os devocionais, eles foram baseados nessa temática. E o primeiro devocional, que é o que eu quero compartilhar com você nesse episódio, ele tem exatamente esse versículo como base. Atos capítulo 17, versículo 6, apenas a parte B diz assim: estes, ou seja, aqueles que têm pregado o evangelho, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Quando você lê o livro de Atos, que é onde se relata a história da disseminação do evangelho de Jesus através dos seus discípulos, a gente percebe que eles viajavam por diferentes lugares, pregavam a mensagem de Cristo. No entanto, diversas vezes a gente consegue notar nas histórias relatadas que eles foram perseguidos e presos por causa da mensagem de Cristo. E nesse capítulo, o capítulo 17 especificamente, nós lemos que os discípulos de Cristo, eles foram levados diante das autoridades e eles foram acusados como aqueles que têm transtornado o mundo, ou literalmente falando, traduzindo essa frase, aqueles que têm agitado o mundo conhecido. Mas a pergunta, então, que fica é por que eles eram agitadores? E, infelizmente, muitas vezes nós não atentamos para a razão do porquê muitas pessoas não gostarem da mensagem dos discípulos de Jesus, mas quando a gente descobre qual era o conteúdo da mensagem que eles pregavam, a gente entende o porquê dessa mensagem causar tanto desconforto naqueles que as ouviam. A mensagem, então, que eles pregavam e que causou esse transtorno era essa: Jesus é o rei verdadeiro. Jesus é realmente o verdadeiro rei. Ou nas palavras dos próprios opositores nesse texto que a gente faz referência, de Atos 17, todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Esse é o versículo 7. Essa mensagem era um problema para aquelas pessoas, porque no Império Romano você podia ter a religião que quisesse, adorar o Deus que desejasse, cultuar a divindade que bem entendesse. Mas havia uma lei que ela devia ser aceita por todas as pessoas, ela devia ser obedecida por todos. E essa lei era a seguinte: existe apenas um rei, que é o imperador, e ninguém mais. Ou seja, todo aquele que não aceitar essa lei de que existe apenas um rei, que é o imperador, é um rebelde, e ele então deveria ser punido. O fato, então, da mensagem de que Jesus é o verdadeiro rei, o fato de Jesus ser rei e senhor, é a mensagem mais incômoda para um mundo que está em rebelião contra Deus. No entanto, aqueles cristãos não diluíram aquela mensagem, nem adaptaram ela para se conformar nos padrões que aquela sociedade exigia. Então eles poderiam usar essa questão de César também ser um rei, ou do imperador ser um rei, dizer assim: Jesus é um imperador diferente, numa esfera apenas espiritual, ou então apenas numa esfera da religião. Mas não, eles não diluíram essa mensagem. Pelo contrário, eles proclamavam o evangelho com ousadia
e coragem, dizendo: aquele que é realmente o rei verdadeiro é Cristo, é Jesus, o Filho de Deus, e não o imperador. E essa própria frase que ficou muito conhecida na história da igreja, de Jesus é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, ela era como se fosse uma adaptação da frase César é o Senhor, que era impressa em moedas, fazia parte daquela cultura romana, onde se fortalecia a ideia de que havia apenas um rei, apenas um senhor, e essa pessoa é o imperador, César. Só que, como a gente já disse, esses discípulos eles não diluíram a mensagem, mas eles pregaram, então, com ousadia e coragem, essa mensagem. E eles, por causa disso, sofreram as consequências, que foi razão para muitas inimizades, para muita violência que eles sofreram, para muitas cadeias que eles passaram. E quando a gente olha para o nosso tempo, infelizmente a situação da nossa cultura ela não é diferente do que aquela que os nossos irmãos passaram no primeiro século. Muitas pessoas, instituições e governos, elas se opõem à mensagem do Evangelho e se opõem ao que essa mensagem representa. Porque aceitar o Evangelho significa se submeter ao senhorio de Cristo, em todo aspecto da vida. É reconhecer que a frase Jesus Cristo é o Senhor e Rei, é verdadeira, então por causa disso você deve se submeter em todos os aspectos da sua vida. Não apenas no aspecto particular, ou religioso, ou espiritual, como algumas pessoas querem dizer, privada. Não. Todos esses opositores, eles possuem a sua própria agenda e interesse. Então se submeter a Cristo não é um deles. Então, de forma que pregar o Evangelho e a exclusividade de Cristo significa, então, uma declaração de guerra, uma declaração de rebeldia contra o sistema mundano e as suas ideologias. Por causa disso, se nós formos fiéis como os nossos irmãos que nós lemos em Atos foram fiéis, se nós proclamarmos a palavra e o senhorio de Cristo sobre tudo e todos, nós devemos, então, sim, esperar oposição como os nossos irmãos experimentaram. A gente deve esperar perseguições, quem sabe em algum momento até cadeias. Mas foi o apóstolo Paulo quem disse, deixando bem claro que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quando vivemos e anunciamos as verdades do Evangelho, o status quo daquela sociedade é agitado. Então, por isso que a proclamação do Evangelho agita aquela sociedade e aqueles que carregam a mensagem são agitadores. Algumas pessoas vão se incomodar com a mensagem do Evangelho, nos desprezar, zombar e até mesmo nos perseguir, mas muitas vezes vão se converter, como aconteceu com muitas pessoas que ouviram aquela mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo. Elas vão se converter a Cristo e Deus vai ser glorificado. Como a gente lê no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo 17. E é isso que realmente importa. Não é a perseguição que nós sofremos. A gente deve querer a perseguição? Não. A gente deve buscar a perseguição? Não. Mas quando você prega um Senhor sobre aqueles que se consideram Senhor e dizer que eles devem se submeter, eles vão se rebelar. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que Deus nos chama para sermos um povo que não se envergonha do seu rei e nem da sua mensagem, mas também Ele nos chama para vivermos como cidadãos do reino de Deus com coragem, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos estar dispostos a enfrentar a oposição que surgirá e proclamar o Evangelho sem medo. Então, em resumo, seja um agitador de Cristo para o seu próprio contexto. Não se envergonhe de Cristo e da sua mensagem, mas proclame-a com ousadia e coragem. E lembre-se que, embora você possa enfrentar oposição e até mesmo perseguição por causa disso, por causa de Cristo e sua mensagem, permaneça fiel ao Senhor. Permaneça firme, porque Ele vai recompensar o seu povo. Tá bom? Então, essa é o primeiro devocional que nós compartilhamos com os irmãos nesse retiro sobre ser um agitador de Cristo, um chamado para ser um agitador de Cristo. No próximo episódio a gente vai falar também o próximo devocional, também nessa temática, mas eu quero que você pense sobre essas questões, que você esteja ciente de que a mensagem que Deus
nos deu é uma mensagem que vai causar transtornos, vai causar agito na sociedade. E a gente tem visto isso cada vez mais, mas que você se comprometa cada vez mais com o senhorio de Cristo e que isso seja um reflexo do seu caráter e da sua vida diária diante de Deus, tá bom? Então, se você gostou dessa mensagem, independente de onde você está assistindo ou ouvindo esse episódio, se inscreve no canal ou se inscreve no canal do podcast e que Deus te abençoe, tá bom? Um abraço.